Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará de conteúdos da doutrina espírita com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos é um órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, hoje Cidinha Casagrande. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Bom estarmos novamente juntas. E hoje abordaremos o tema sobre a reunião de estudo e prática da mediunidade. E para nos ajudar a explorar, a Cidinha está aqui. Então vamos lá, Cidinha, com o primeiro questionamento. Por que estudar mediunidade? Nós podemos concluir que a justificativa para estudar sobre a mediunidade seja a necessidade que o médium tem como condição primordial do conhecimento para a compreensão da sua faculdade e da natureza dos espíritos que utilizam sua possibilidade mediúnica para um contato mais próximo com os encarnados. No estudo, então, nós buscamos o aprendizado no enfrentamento das dificuldades e desenganos relativo ao desconhecimento do assunto, relacionados à manifestação dos espíritos e ao diálogo com as entidades sofredoras, a obtenção de boas comunicações mediúnicas e a neutralização dos atos oriundos de espíritos moralmente inferiores. Então, o médium precisa conhecer, compreender a sua faculdade, né? Por isso que é necessário estudar a mediunidade, para que ele também possa ter uma segurança na mesa, saiba o que está fazendo, né? Isso é importante. Cidinha, e o que é uma reunião de estudo e prática da mediunidade e como isso funciona? Essa reunião, ela é uma atividade que ela é destinada àqueles que têm interesse em conhecer as relações entre a dimensão espiritual e a material e os mecanismos, como isso se dá, né, esse intercâmbio, bem como a formação teórico-prática dos integrantes das reuniões de intercâmbio mediúnico, a teoria e a prática, para que fique sabendo, né, para fazer melhor. A instrução espírita, então, ela não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Então, é uma reunião teórico-prática de estudo da mediunidade, uma reunião privativa, constituída de pessoas que possuam conhecimentos básicos do espiritismo. Então, a reunião de estudo e prática da mediunidade, ela não é, portanto, um estudo para conversar com os espíritos, mas principalmente um fator de autoeducação, né, para a gente saber ter o conhecimento da teoria para poder ter uma boa prática, digamos assim. Dentro da doutrina espírita, existe fundamentação para esse tipo de estudo? Sim, existe. Na introdução lá do Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, e no livro Obras Póstumas de Kardec, lá no Ensino Espírita, Kardec teceu comentários que nos ajudam na compreensão dessa fundamentação. Então, ele diz assim, ó, enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médios. Lá no Livro dos Médios não vai encontrar uma receita, né? Se bem
cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Cada um é de um jeito, né? Cada médium é de um jeito. Ele vai falar assim, ó, as regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Só ler não vai, né? Aquele que não tem esse talento não vai ser poeta, por exemplo, só ler poesia. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais, né? Aquele que já possui. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela existe. Então, é só para dar um direcionamento, né, para poder a pessoa trabalhar bem, digamos, cada um de acordo com a sua faculdade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Ele está falando aqui um curso que hoje nós temos, né? Um monte de cursos exatamente para isso, para que a gente possa aprender, desenvolver esses princípios da ciência, difundir o gosto de estudar seriamente o espiritismo. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências, né? Olha lá, Kardec já estava, né, de uma certa forma, já dando os passos que hoje nós vivenciamos, né, nas casas espíritas, quanto aos estudos, o conhecimento. Qual a finalidade desse estudo, Cidinha? Então, afinal, o estudo da mediunidade, e quando indicada a sua prática, né, aquela pessoa que possui a mediunidade, tem por finalidade a formação do ser humano integral, consciente da sua dimensão espiritual e o desenvolvimento de seus potenciais psíquicos de comunicação entre os diversos planos da vida. Então, o homem vai se conhecendo, né? No ser integral, digamos assim, ele fica consciente da dimensão que ele é um espírito, ele vai aprendendo mais sobre a sua capacidade mediúnica, vai desenvolvendo, né, essa capacidade, contribuindo dessa forma com sua evolução moral, segundo as orientações de Allan Kardec, tendo como referência os ensinamentos do Mestre Jesus contido nos Evangelhos. Cidinha, e qual é a abrangência e os objetivos desse estudo? Então, o estudo da prática, o estudo e prática da mediunidade, ele destina-se a jovens e adultos, portadores ou não de mediunidade ostensiva, né, que é aquele lá que médico precisa trabalhar, digamos assim. Né? Então, que possuam conhecimento básico da doutrina espírita, que estejam integrados em atividades do centro espírita e que pretendam aprofundar o conhecimento doutrinário no campo da mediunidade. Então, jovens e adultos, não necessariamente ele seja portador de mediunidade, né, que vai dar psicofonia, mas que ele pode, a pessoa também pode ficar na sustentação, digamos assim, ou então até aquele que só quer conhecer, não que depois ele talvez nem queira trabalhar se ele não é possuidor da mediunidade ostensiva, mas para conhecer, ter conhecimento doutrinário na prática da mediunidade. Então, estudar metodicamente a mediunidade, com base em O Livro dos Médiuns e as demais obras da codificação da doutrina espírita,
bem como as obras clássicas e contemporâneas que guardem concordância com o Espiritismo. É o que a gente faz, né, nos estudos, para que a gente vá aprofundando mais o conhecimento. Desenvolver também a mediunidade dos participantes aptos à tarefa mediúnica e contribuir com a sua educação intelecto-moral. Então, é nesse desenvolvimento, nessa prática, que o médium vai aprendendo, né, a conhecer melhor a sua mediunidade, e vai também se esclarecendo, vai se educando o seu intelecto e moral também. Preparar trabalhadores de forma continuada para atuarem nas reuniões mediúnicas, o correto é isso, e preparando para que haja trabalhadores sempre. Formar adeptos esclarecidos, capazes de compreenderem a mediunidade e a ação dos espíritos nas diversas circunstâncias da vida. Então, quando a gente estuda, a gente vai aprendendo, compreende melhor, né? Não só lá na ação dos espíritos, não só lá na mesa mediúnica, mas na nossa vida também. Favorecer ao participante o autoconhecimento, que poderá auxiliá-lo a perceber a influência dos espíritos em seus pensamentos. Contribuir para o aprimoramento intelecto-moral dos participantes por meio do estudo, das orientações doutrinárias e de sua integração nas demais atividades do centro espírita. O material utilizado na condução do estudo. A Federação Espírita Brasileira, ela sugere, né, sempre uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, digamos, né, sugere o programa Mediunidade, Estudo e Prática, como um estudo continuado, destinado à formação básica do espírita. Esse estudo, então, ele é formatado em 2 conteúdos programáticos. Os seus textos são apresentados de forma compacta, com objetivos e finalidades bem definidas. Então, nós vamos ter, a Federação tem 2 programas. O programa 1, que nesse lá o seu conteúdo é indicado à formação do trabalhador espírita em geral, independentemente de a pessoa possuir mediunidade ativa ou pretender integrar-se à reunião mediúnica no futuro. E no programa 2, ela já vai focalizar os aspectos fundamentais relacionados à prática mediúnica propriamente dita, usual no centro espírita. Então, aí já vai se trabalhar mais as práticas, né? Como é que acontece, ocorre o fenômeno, o que acontece. Esse programa já focaliza mais aí. Então, ele é apresentado como sugestão, podendo os centros espíritas optarem por outros programas de estudo. Há centros, por exemplo, que queiram trabalhar, estudar só o livro dos médiuns, digamos assim, né? Vamos pensar. E cada centro faz os programas, na realidade, eles são bons porque eles já vêm, os assuntos vêm encadeados, né? Assim, de uma forma assim, talvez seja mais fácil, digamos assim, porque lá no seu conteúdo ele vai fazer a referência bibliográfica aos livros utilizados, né? Da onde foram retirados os conteúdos, e o livro dos médiuns é um dos utilizados. Agora uma perguntinha para fechar chave de ouro. Muitos se questionam sobre essa pergunta. Alguém pode ser obrigado a desenvolver sua mediunidade? Não, ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade. Até é muito comum, né? Às vezes a pessoa tem mediunidade e fala, mas eu não quero desenvolver, eu não quero fazer isso. Então é errada, né? Porque as pessoas têm uma ideia errada. É errada a ideia de que a mediunidade é a causa de sofrimentos e desajustes das pessoas. Então você fala, a mediunidade que está fazendo isso com você, que está deixando você assim. É errado isso. Geralmente sofre-se por ignorância e por falta de cuidados com a vida no plano material, não é a mediunidade, é a maneira como o indivíduo se conduz em sua vida. Aqueles que quiserem dedicar-se à tarefa mediúnica deverão trabalhar para vencer suas imperfeições, né? Eu falei lá atrás, retomando um pouquinho, porque a maneira como ele cuida, que a maneira como ele vive a sua vida, mas também a ignorância, como fala, né? O fato de não saber também, às vezes, é difícil. Então, ele tem que
deve trabalhar para vencer as suas imperfeições, além de ter que estudar a doutrina espírita com seriedade e disciplina. Médio que não tome esses cuidados poderá permanecer sob a influência dos espíritos sofredores, né? Se o indivíduo não se cuida em termos, né, do material ou até moral, ele pode sofrer, né, por essa influência, porque ele tem a percepção, ele tem a capacidade mediúnica. Temos o livre-arbítrio para tecer nossas escolhas. No entanto, quem não quiser praticar sua mediunidade deverá, pelo menos, esforçar-se pela sua melhoria moral, procurando libertar-se dos vícios mais grosseiros do plano material, porque senão há um sofrimento às vezes, né? Porque a maneira como a gente se conduz, por uma questão de vibração e de percepção, às vezes a gente atrai espíritos viciosos também. E esse é um questionamento de muitos, né? Essa obrigatoriedade de desenvolver a mediunidade, né? E nós sabemos que não. Eu até costumo dizer, né, nos grupos, que às vezes o indivíduo pode até vir com a capacidade mediúnica, mas ele decide não trabalhar no centro espírita. Mas se ele for um bom cristão, uma boa pessoa, de boa moral, boa índole, a sua mediunidade será trabalhada na sua convivência diária, digamos assim, né? Ele será utilizado pelos espíritos para poder auxiliar outros de acordo com a sua vida, digamos assim. O que importa é que a pessoa consiga ter uma conduta melhor, né? Porque daí ela vai viver com uma relativa tranquilidade, digamos assim, né? Porque ela não vai ser alvo de tantos espíritos inferiores. E é É isso que isso às vezes mesmo. agrava. Cidinha, obrigada por mais este programa, por esclarecer-nos mais um pouquinho sobre a doutrina. Obrigada eu, Luciana. Foi muito bom estar aí aqui contigo. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta e compartilhe.